Amém, Coloca a mão no Jesus. seu coração e repita assim comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Glória a Deus, você crê? Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém, glória a Deus. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui, né, ministrando a palavra de Deus. Estar aqui com os irmãos, né? Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe, né? Você que pôde estar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você que também está nos assistindo pelas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai transformar, renovar as nossas mentes. Amém? Glória a Deus. Bom, e para quem pode ser que tenha algumas pessoas que não me conheçam, né, que estão assistindo e não me conhecem, eu vou me apresentar. Meu nome é Priscila, eu sou casada com o Douglas. Glória a Deus, esse homem lindo, maravilhoso, homem de Deus que inspira a minha vida, a vida dele, né? E nós temos 2 filhas lindas, a Pérola, de 2 anos, e a Melissa, que está ali de 7 meses, quase 8. E eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus por hoje eu ser mãe, né? E hoje eu sou mãe integral. Glória a Deus. Por tempo integral. E interessante que esse mês, nós estamos, né? Esse mês foi o mês que nós comemoramos o Dia das Mães. E certamente você percebeu, né? Que todos os domingos mulheres estão aqui pregando. E não só mulheres, né, mas mães estavam aqui, né, durante esse mês ministrando a palavra, e o pastor deixou livre, né, o tema, não precisava necessariamente falar sobre mulher ou sobre mãe, mas eu de antemão quero até agradecer o pastor pelo convite, né, e para finalizar esse mês de maio, eu quero falar sobre a história de uma mulher, sobre o que Deus fez na vida dessa mulher. Só que antes de falar sobre essa mulher, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem foram os patriarcas e as esposas oficiais dos patriarcas? Alguém pode me falar aqui? Quem foram os patriarcas e as esposas oficiais? Abraão e Sara? Amém, glória a Deus. Abraão e Sara, né, o que falaram aqui. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. E hoje, irmãos, talvez vocês vão ficar surpresos nessa noite. Porque eu não vou falar sobre Sara, não vou falar sobre Rebeca e muito menos sobre Raquel. Eu vou falar sobre Lia. E a história de Lia é relatada em Gênesis 29, não precisa abrir, tá? Mas ela é relatada em Gênesis 29. E, irmãos, a palavra de Deus fala que depois que Isaac abençoou Jacó, ele ordenou que Jacó fosse até a terra do seu avô materno, para que ele se casasse com uma das filhas do tio Labão, que era o irmão da sua mãe, Rebeca. E Jacó foi até lá, e havia um mês que Jacó estava lá, quando Labão falou o seguinte, falou assim, olha, não é porque você é meu parente, né, que você vai trabalhar de graça para mim, né, qual que é o seu salário, o que você quer ganhar? E Labão, ele tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. E a palavra de Deus fala que Lia, ela tinha olhos meigos, significa fracos. E a palavra de Deus, ela não define de forma certa, assim, parece que ela é meio de difícil interpretação. Mas algo sobre os olhos de Lia soava negativamente. Pode entender que talvez ela enxergava pouco, era vesga, ou talvez na época era comum as mulheres
né, mais bonitas, terem olhos escuros e ela ter olhos claros, né? Mas interessante que a palavra de Deus fala assim: Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. E, irmãos, interessante que Jacó, ele gostava de quem? Da Raquel, bonita e atraente, né? Ele gostava dela. E ele falou para Labão, falou assim: tio, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E ele trabalhou esses 7 anos por Raquel. E a palavra de Deus fala que ele amava Raquel tanto, tanto, que ele não viu esses 7 anos passar, de tanto que ele amava Raquel, né? E Labão, ele concordou, ele falou assim: não, então tá bom, você pode casar, né, com minha filha mais nova, Raquel. E se passaram, irmãos, esses 7 anos. E Jacó falou assim: tio, já se passaram 7 anos, eu cumpri o prazo aqui, agora eu quero me casar com Raquel, quero me deitar com ela. Naquela época, o ato do casamento era no momento da relação íntima, né? Que se constituía o casamento. Então, ele falou, então Labão falou o seguinte, falou assim: ó, então beleza, eu vou dar uma festa aqui, eu vou reunir o povo e vou dar uma festa. E ele deu essa festa e certamente eles se embriagaram, né? Assim, beberam bastante. E na noite desse casamento, Labão, ele dá a sua filha Lia para Jacó. E Jacó se deita com Lia. Só que na manhã seguinte, Jacó acorda, se depara com Lia. E ele vai correndo, ele vai até Labão e fala assim: por que você me fez isso? Eu trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Aí Labão falou o seguinte, argumentou, né? Falou assim: não, é porque é costume aqui, né? É o nosso costume, a gente dá a primeira filha em casamento e depois, né, a filha mais velha em casamento e depois a mais nova. Mas faz o seguinte, espera passar essa semana de núpcias e eu te dou Raquel. E Jacó então falou assim: não, então tá bom, tudo bem. Né? E passaram essa uma semana de núpcias com Lia e Labão, seu tio, deu Raquel por sua esposa. E talvez, irmãos, você poderia perguntar assim: gente, mas tá, como que Jacó, ele enganou? Como é que ele deitou com Lia e se enganou? Irmãos, a gente precisa entender que naquela época, a bebida, ela era fortíssima. Ela não tinha o teor, né, o controle de teor de álcool que nos dias de hoje tem. Então, quando eles ficavam, né, que eles bebiam, eles ficavam fora de si, eles ficavam sem lucidez. E naquela época também não existia energia elétrica. Então, quando eles iam deitar, né, certamente eles apagavam ali o fogo, ali aquilo que iluminava. E também as mulheres daquela época, quando elas se vestiam, elas tampavam todo o corpo, né? E parte, né, a cabeça e parte do rosto. Então pensa aqui comigo, Jacó estava fora de si, era a noite, estava tudo escuro e a mulher estava toda tampada. Então era totalmente possível que isso acontecesse, né? Que ele se deitasse com outra mulher. E interessante. E outra pergunta, né? Que talvez a gente venha indagar, tá, mas e Raquel? Raquel não fez nada? Raquel viu isso tudo, teve a festa de casamento, peraí, ela não fez nada. Irmãos, naquela época, a ordem, né, do pai era lei. Então, com certeza, Labão falou o seguinte, falou assim: olha, a gente teve a festa de casamento aqui e Raquel, você não vai se casar com Jacó. Quem vai lá é Lia. Lia, vai lá, você vai casar com ele. Gente, Labão era esperto. Né? Ele era muito esperto, ele sabia. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, então Labão sabia que ele entregando, né, Lia, certamente Jacó ia procurar ele e falar assim: eu quero casar com Raquel. Então foi assim que ele casou as 2 filhas. E analisando, agora nós vamos analisar Lia nessa história.
Gente, Lia, ela foi obrigada pelo seu pai a se casar com Jacó. Lia, ela sabia que estava enganando Jacó quando se passou por Raquel. Lia sabia que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Lia sabia que Jacó amava Raquel. Lia sabia que Jacó só aceitou se casar com ela porque depois ele ia se casar com Raquel. Então pensa a situação dessa mulher. Ela já entrou num casamento, né, numa vida conjugal com tantos problemas, e isso depois só foi se agravando, e tudo que Lia queria, irmãos, era a atenção e o amor de seu marido. E ele desprezava ela. E talvez você está ouvindo, né, esse relato sobre Lia e pode estar se perguntando: gente, será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus está vendo essa situação dessa mulher e não vai fazer nada? Tadinha dessa mulher, ela nasceu feia, segundo, né, a época, o padrão da época, e a irmã dela é linda. Ela foi obrigada pelo pai a se casar. Quando o marido descobriu, queria devolvê-la. O marido preferia a irmã, e essa irmã ainda implicava ela. Você fala assim: meu Deus, Senhor, faz alguma coisa por essa mulher. Irmãos, e eu quero falar nessa noite para vocês, que Deus viu o sofrimento de Lia. Irmãos, Deus fez algo por Lia, Ele fez, Ele interveio. E talvez o que seria naturalmente a gente pensar era o seguinte: que Deus mudou o coração de Jacó para que ele amasse, né, a sua esposa, para que ele amasse Lia. Irmão, só que tem um probleminha. Eu disse há pouco que tudo que Lia queria era a atenção e o amor de seu marido. Pois é, irmãos, mas nem sempre Deus faz da maneira que a gente gostaria, que a gente espera. Sabe o que Deus fez ao se compadecer de Lia? Ele deu filhos. Ele deu filhos para Lia. Irmãos, e não subestime o agir de Deus. Lia, ela não sabia, mas Deus estava mudando a sua história a partir daquele momento. E eu queria que você abrisse comigo Gênesis capítulo 29, versículo 31. Gênesis 29, 31. Gênesis 29, 31. Diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Só até aí. Irmãos, Deus abençoou Lia com filhos. Irmãos, naquela época, você ter filhos, você ter vários filhos, era sinal de bênção, de honra. A mulher era muito bem vista na sociedade, a mulher daquela época. Mas Lia, ela queria o amor de seu marido. Deus o abençoou com filhos, mas ela naquele momento ela não deu importância, porque o que ela queria através dos filhos era o amor do marido dela. E interessante que a palavra de Deus fala que Raquel, ela queria ter filhos. Irmãos, a palavra de Deus fala que Raquel, ela desejava por ter filhos, e tem um momento da palavra que ela fala que Jacó me dá filho, senão eu vou morrer.
E Jacó fala assim: acaso sou eu que estou te impedindo de ter filhos? Tá? Acaso eu estou no lugar de Deus? Irmãos, para você entender o tanto que era naquela época, era importante a questão de ter filhos. E Deus abençoou Lia. Interessante. Por que, uma pergunta, né, que muitas vezes vem, por que ao invés de Deus fazer com que Jacó amasse Lia, ele deu filhos? Uma pergunta, por quê? Que ao invés de Deus falar assim: não, eu vou dar o amor do seu marido, não, eu vou te dar filhos. Porque Deus tinha um grande propósito na vida de Lia, maior do que o amor do seu marido. E eu não estou dizendo, irmãos, que não é legítimo esse desejo de Lia, que o marido dela amasse ela. Mas Deus queria mostrar para ela que havia algo melhor do que o amor do seu esposo. A bênção de ter filhos. A bênção de ser mãe. E eu queria que você voltasse aqui no versículo 35 do capítulo 29. Irmãos, algo muito interessante aconteceu quando ela teve o quarto filho. Diz assim: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz, mas outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Ela ainda teve outros 3 filhos, mas interessante isso que aconteceu. Teve um momento que Lia, ela falou assim: Senhor, agora eu vou te louvar. Obrigada, Senhor. E dá a entender que naquele momento ela viu a importância de ter filhos. E eu penso que foi no momento certo. Eu quero falar para vocês que Deus viu o sofrimento de Lia. E Deus fez algo extraordinário na vida de Lia. Eu estou falando de uma mulher que o seu nome eternizou, irmãos. Eternizou na história da humanidade. E eu vou te falar agora o que Deus fez na vida de Lia. E para começar a explicar o que Deus fez na vida de Lia, eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz lá no comecinho. Quem são os patriarcas e as esposas oficiais dos patriarcas? Pois eu quero te apresentar quem são os casais patriarcais. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. A palavra de Deus, e eu vou te mostrar na palavra de Deus. Irmãos, e se você pudesse ir hoje a Israel e fosse visitar Hebron, você teria o prazer de ir lá no túmulo, né? No túmulo dos patriarcas, lá na capela de Maquipela. E lá, esse lugar foi comprado por Abraão. Há 4.000 anos atrás ele comprou. E lá estão enterrados todos os patriarcas. Lá também estão enterrados todas as esposas oficiais dos patriarcas. Então, se você for lá hoje, você vai ver lá que estão enterrados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Irmãos, Lia era a esposa oficial. E Raquel, a palavra de Deus fala que Raquel, ela foi enterrada no caminho. Jacó poderia muito bem ter pego o corpo de Raquel e falar: não, nós vamos levar para a capela de Maquipela. A esposa amada, a esposa querida, não. Mas Jacó não fez isso. Irmãos, a palavra de Deus não fala, mas vendo essa atitude de Jacó, você dá a entender o seguinte: ele começou a ver ela com outros olhos. Ele deu importância para ela. Talvez passou a amá-la. Lia é a esposa oficial. Lia é considerada a esposa oficial de Jacó. Lia, e não é só aí, Lia é mãe de 6 das 13 tribos de Israel. Lia é mãe de todos os levitas.
Levitas são aqueles que foram separados por Deus para trabalhar no tabernáculo de Deus, porque não era qualquer um. Lia é mãe de todos os sacerdotes. Somente os sacerdotes tinham acesso direto a Deus. E eu vou te falar de um sacerdote que descende de Lia. Nada menos do que Moisés. Moisés, aquele que andou com Deus, aquele que viu Deus face a face, que abriu o mar vermelho, que é considerado, né, o sacerdote e o profeta mais respeitado do Antigo Testamento e até hoje em Israel. Lia é mãe de Judá, que gerou o rei Davi. O rei Davi, o homem considerado na palavra de Deus, segundo o seu coração, o coração de Deus. Ele foi o maior rei de todos os tempos. E ele é respeitado até hoje em Israel. E agora, pasmem, porque eu vou falar o último e mais importante. Jesus Cristo! Jesus Cristo é filho de Davi, que é filho de Judá e é filho de Lia. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que pela sua morte, pela sua ressurreição, nos deu vida. Ele descende da tribo de Judá. A palavra de Deus fala que em Apocalipse 5:5, ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Irmãos, olha que coisa doida, olha que coisa extraordinária que Deus viu, que Deus fez na vida de Lia. Eu olhava Lia como uma coitada, tadinha dela. Hoje eu olho Lia com outro olhar, falo, que mulher extraordinária, que mulher improvável. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E para finalizar, nós precisamos entender algumas coisas. Deus não nos responde do jeito que a gente quer, porque Ele sabe o que é infinitamente melhor para nós. Deus tinha um propósito extraordinário para fazer através da vida de Lia. E Deus tem um propósito extraordinário para fazer através da sua vida. Amém? Você crê? Irmãos, talvez o seu filho vai ser o próximo presidente da república. Talvez o seu filho vai ser o maior evangelista de todos os tempos. Talvez o seu filho vai ser o que vai mudar essa geração. Os nossos filhos são herança do Senhor. O seu filho é herança do Senhor. Deus escolheu você, mãe, não apenas para gerar, mas porque Ele tem algo grandioso para fazer através dos seus filhos. E mesmo você que não tem filhos, fica a lição. Talvez você esteja passando por um problema, que está esperando que Deus haja de uma determinada forma, da forma com que você tem. Talvez Deus tenha que agir da forma com que você espera sobre aquela determinada situação. Irmãos, talvez Deus já está agindo e você não está percebendo. Não subestime a vontade e o propósito de Deus. Amém?